tocar com você neste vídeo sobre a vitória espetacular do Bahia contra o Botafogo no Engenhão. Uma vitória realmente importante também porque muitas equipes não vão conseguir vencer o Botafogo no Engenhão nessa temporada. Poucas conseguirão fazer isso. Se é que vão conseguir, se alguma outra vai conseguir, evidentemente. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Botafogo hoje se mostra uma equipe extremamente interessante, muito protagonista, que joga muito bem dentro dos seus domínios, se assenhorando completamente dos seus domínios, né? E se a gente julgar pelo que aconteceu hoje na partida, a gente pode falar que, de fato, pela maneira como jogou hoje, dificilmente, no cenário que a gente teve hoje em campo, o Botafogo vai perder novamente, tá? Porque hoje precisamos também combinar que circunstâncias do futebol atuaram para que o esquadrão conseguisse essa importantíssima vitória. Bom, tudo que eu já disse aqui no início não depõe contra o Bahia. Depõe no sentido de... É um depoimento no sentido de atenuar um pouco os problemas do Botafogo na partida, né, mas não é um depoimento contrário, né, ao que fez o Bahia. Longe disso. O esquadrão conseguiu uma vitória notável. Dessas vitórias, assim, que pode, sabe, aumentar o perfil da equipe, né? É uma vitória uma vitória de conquistador, sabe? Uma vitória de time que vai brigar na parte de cima da tabela até o final da temporada. Tudo bem que isso pode não acontecer, claramente. Mas essa vitória é a típica vitória para mostrar que essa equipe pode brigar na parte de cima, sim. E se está ali na parte de cima, entre os 4 primeiros, os 5 primeiros, tudo pode acontecer, né? Inclusive, o melhor possível, né? Então, foi uma vitória, portanto, do Botafogo, do Bahia sobre o Botafogo, que serviu para encorajar, para empoderar o processo, para empoderar o trabalho, né, para melhorar ainda mais a própria confiança do técnico Rogério Ceni, para melhorar a confiança dos jogadores no técnico Rogério Ceni. Então foi uma vitória grandiosa, enorme, gigantesca do Bahia contra o Glorioso no Engenho de Dentro. Agora, importa também a gente reconhecer que o Bahia fez 2 tempos distintos, né, nessa partida, né? Teve um primeiro tempo que foi, de fato, muito à altura de tudo que eu estou falando aqui, e o segundo tempo que foi à altura daquela equipe que lutou contra o rebaixamento na temporada passada. Gente, não tem como. Não tem como a gente não pontuar algo diferente, né? O primeiro tempo do Bahia foi o primeiro tempo de equipe que vai sofrer, né, para ficar ali sustentando a posição um pouquinho abaixo do meio de tabela, que foi justamente o que o esquadrão viveu na temporada passada, né? E o primeiro tempo, por outro lado, foi o primeiro tempo dessa equipe que venceu, dessa equipe que está brigando a parte de cima, dessa equipe que hoje ali segura ali o posto ali, um dos postos mais altos ali do campeonato, enfim. Então, veja, o que a gente vai encontrar mais à frente? Que tipo de Bahia a gente vai encontrar mais à frente, né? Um Bahia do primeiro tempo ou do segundo tempo? Né? Então tem isso que precisamos aqui pensar. E o que construiu o Bahia do primeiro tempo? E o que destruiu o Bahia do primeiro tempo no segundo? E aí vem os paradoxos, né? Um time que estava praticamente dominado dentro de campo, porque estava dominado, tá, gente? Ok? No segundo tempo estava dominado pela maneira como as coisas se sucederam, pelas alterações que foram feitas de um lado e de outro. Evidentemente que o Botafogo tinha naquele momento um domínio da partida. O Bahia estava tentando até fazer a saída de jogo, mas estava quebrando muito a bola, inclusive, porque estava com muita dificuldade, né, para lidar com a pressão do Botafogo. Quando entra o Alexandre Barbosa, parece que não, mas ele se filtra ali entre a zaga do Botafogo, tira completamente ali a atenção dos zagueiros. Os zagueiros não podem mais fechar o lado do campo, para vocês terem ideia, né? E acho que isso aí, se fosse mais testado, né, poderia dar muito certo. Se talvez tivesse mais tempo de jogo também, poderia ter dado muito certo, né? Porque, na verdade, o que o Arthur Jorge faz com a entrada do Barbosa ali, o pessoal pode falar que foi uma alteração de professor Pardal e tudo mais. Eu achei excelente, gente. Embora não tenha dado certo, eu achei excelente. Por quê? Também, pra mim não deu errado, tá? Teria dado realmente certo se o Alexandre fizesse o gol, né? Ele não fez o gol, mas não foi por causa dele que o gol do Botafogo saiu. Então também não deu errado, né? Não deu certo, mas também não deu errado. Agora, é muito importante que quando um técnico tem a coragem de pecar pela coragem, como fez hoje o Arthur Jorge, né? Ele poderia perfeitamente, num jogo difícil, contra um adversário difícil, que tem grandes jogadores, né? Que tem um grande banco de reservas e tal, né? Ele poderia perfeitamente se contentar com o empate. Não, ele tenta buscar a vitória. Poxa vida, é isso que a gente espera de um técnico, de um time como o Botafogo, gente. Nem sempre
o resultado vai ser o melhor possível. Nem sempre vai vencer. Mas é muito melhor ter um técnico desse. Por quê? Porque o tipo de postura que o Botafogo teve hoje foi uma postura que foi punida pelo futebol, até porque o futebol não está muito acostumado com isso aqui no Brasil. Entende? Uma vez que o futebol aqui no Brasil começa a se acostumar com esse tipo de postura, tudo vai ser diferente. E esse tipo de postura será premiado. Foi um estranhamento para o futebol que aconteceu. Como assim? O técnico me coloca um zagueiro para se filtrar entre os zagueiros da equipe adversária, atuando como centroavante, né, e praticamente quebra totalmente o auxílio dos zagueiros ali ao trabalho no lado do campo. O Luciano Juba, por exemplo, ficou desesperado, não sabia mais o que fazer. Entende? Então veja, foi um ato de coragem. Foi uma leitura interessante do que poderia fazer. Ele faz ali uma linha de 3, montando uma linha de 3 com o Gregory, né? Trabalhando ali como se fosse um zagueiro, e acho que não funcionou. Mas não funcionou não porque o Gregory não pode fazer esse trabalho. O Gregory é um jogador excelente. O torcedor e torcedora do Bahia sabe do que eu estou falando. Né? O problema, e ele é capaz sim de fazer esse trabalho, né? Também de volante, ser recuado, improvisado na zaga de quando em quando e fazer o trabalho muito bem, sobretudo quando você tem mais 2 zagueiros ali ao seu lado, né? Nada de errado em relação a isso. Hoje, contudo, deu errado, porque a associação dele com o Hernandes na marcação não funcionou, deixou um buraco pelo qual o Depena consegue colocar aquela bola, né? O Depena que é um jogador que na equipe do Inter já entregava resultados parecidos, né? É um jogador que eu não entendi, até porque o Inter se desfez desse jogador com tanta... sem colocar dificuldades, né? Porque o Depena é um jogador realmente, quando ele veio para o Brasil, nos primeiros jogos dele no Internacional, ele já se mostrava uma excelente contratação, né? E o Bahia, no segundo tempo, quando esse jogador entra, ele entra, e aí, assim, de certa forma... O que o Rogério Ceni tenta fazer é fazer uma correção ali, né? O Rogério Ceni ele falha quando tira o Everaldo, na minha opinião, tá? Mas acerta depois, acaba acertando. Erra, sobretudo, quando tira o Everton Ribeiro. De novo, eu acho que o Bahia se mostrou muito, muito refém da ausência desse jogador, né? Então, o Rogério Ceni, ele dá umas mexidas, ele não é muito feliz nessas mexidas. Você pode argumentar que ele queria melhorar a equipe e tal, mas os ajustes que ele fez não funcionaram, gente. E se os ajustes não funcionaram, do que adiantou a ideia? Não funcionou, né? Não foi das melhores, né? Nesse sentido não foi. Por quê? Porque o time estava realmente sentindo muito o jogo. O time começou a sentir muito o jogo, começou a chamar muito adversário, começou a trabalhar no seu campo como um Bahia completamente assustado, desfigurado, que não tem nada a ver com as ideias do próprio técnico Rogério Ceni. Chamava demais o Botafogo, né? E aí, evidentemente, que precisamos ressaltar, o trabalho defensivo da primeira linha hoje foi notável, né? Foi um trabalho defensivo muito bom mesmo, né? E aí acabou sustentando essa pressão do Botafogo, tirando do Botafogo situações muito claras de gol. Curiosamente, o Glorioso tem, no primeiro tempo, muito mais situações claras para fazer o gol, inclusive bola na trave e tal, do que no segundo, né? E acho que, assim, no primeiro tempo em que o Bahia jogou demais, o Botafogo também jogou demais. Foi uma partida em que as duas equipes jogaram muito. E aquele Bahia tinha que continuar no segundo. Não continuou, mas se continuasse no segundo, será que conseguiria manter o resultado? Será que conseguiria ter a vitória? São coisas do futebol. Talvez tenha sido justamente pelas mudanças muito severas que fez a equipe do Bahia, né, que levou ao resultado final, né? Não dá para saber. O fato é que circunstâncias atuaram ali, né? Houve um jogador que é muito bom, que posicionado como zagueiro, que na associação com outro jogador que também deveria marcar, que é o Hernandes, os dois não conseguiram marcar, né? Você tem o Depena, que é um jogador que tem essa capacidade de fazer essas enfiadas de bola, né, presente dentro de campo, né? Você tem velocidade, né? O Biel foi um outro jogador que entrou juntamente com o Depena para ajustar aquilo que tinha sido desfeito no Bahia. E vamos combinar também que, de certa forma, o Rogério Ceni, nas últimas substituições que ele faz, ele acerta no dia de hoje. Ele erra sim, né? Ele desfigura um pouco a equipe do Bahia. A equipe do Bahia fica muito refém do que o Botafogo poderia ter feito em campo, né? Do melhor calibre dos jogadores do Botafogo, né? Mas, na verdade, o Rogério Ceni, nas últimas substituições, ele acaba acertando. No fim das contas, prevaleceu aí o time do Bahia, né? A gente olhando aqui para os números da partida, fica um tanto quanto assustador você olhar e ver que o Botafogo finalizou 16 vezes contra 10 vezes do Bahia. O Bahia ainda assim teve um número alto de finalizações, né? 10 finalizações mostra que foi uma equipe que não ficou, sabe, sob as cordas o tempo inteiro, né?
É uma equipe que tentou jogar o tempo inteiro, embora no segundo tempo também tenha tentado, mas no segundo tempo não tenha conseguido tanto, né? Em finalizações corretas foram 5 de um lado e 4 do outro, Botafogo e Bahia, respectivamente. 56% de posse de bola para o time do Botafogo, numa luta pela posse, porque os dois times gostam da posse, né? Então os dois times espelharam um pouco ideias, né? Neste caso aí, eu acho que, se você não olhar para o resultado, a gente pode falar que as ideias do Botafogo prevaleceram, mas o futebol é cruel, né? Se nós olharmos para jogadas, para as atuações individuais de um ou outro, a gente pode falar que hoje as individualidades do Bahia superaram as do Botafogo, né? O esquema tático muito calibrado vai empoderar as individualidades, vai fazer com que elas joguem, mas as individualidades também contam muito em vários momentos, em várias situações, em vários contextos, em vários aspectos, né? Em várias circunstâncias, e foi justamente o que aconteceu no jogo de hoje, né? As individualidades do Bahia gritaram muito mais, né, pela qualidade de um jogo do que as do Botafogo. Então o Depena estava posicionado no setor do campo em que ele podia fazer uma leitura. Ele via, por exemplo, que havia um buraco deixado ali na marcação de um jogador que tentava fechar o espaço e outro jogador que circulava. E aí aparecia no espaço para fechá-lo e saía, que era o Hernandes. Ele percebeu que havia uma brecha aí. Se um jogador tentasse atacar o espaço, seria muito interessante e confortável para ele fazer essa enfiada de bola, que provavelmente ele colocaria esse jogador na cara do gol. Então ele teve essa oportunidade, fez esse passe, que para mim, assim, o gol foi espetacular, foi lindo, mas a gente pode acreditar 50% disso a essa assistência que é de outro mundo, né? De um jogador que tem muita qualidade. No fim das contas, eu acho que assim, que foi uma punição para o Botafogo, foi uma punição sobretudo para a ideia do jogo protagonista, né? E é muito importante, eu já comentei para vocês, torcedores e torcedoras do Glorioso, que eu tenho muita preocupação em relação à Libertadores. Eu falava isso antes, porque é um grupo muito difícil, não está resolvido ainda. O Botafogo apresentou uma grande reação, mas vai ter essa casca grossa chamada LDU nos seus domínios. Vai ser muito difícil, vai enfrentar o Júnior fora de casa. Não vai ser brincadeira, é uma situação muito difícil. E tem também a própria equipe de Laú peruana, né? Então eu falava para vocês, se não der certo, vamos olhar para o que está acontecendo, né? Porque eu tenho certeza que já nos primeiros jogos, vocês, torcedores do Botafogo, verão os sinais, né, de uma equipe se construindo. Eu falava isso, eu estive na live, inclusive na live do Anderson Mota, eu falei isso, né? Que ainda que a equipe não conseguisse produzir rapidamente, ela deixaria sinais para os torcedores. Os torcedores iriam se deparar com esses sinais positivos e, quando isso acontecesse, deveriam apoiar o trabalho. Então, a despeito, é claro que eu não estou aqui, gente, sabe, maquiando uma derrota, não, né? O torcedor tem todo o direito a ficar chateado, claramente, mas não dá para, sabe, detonar demais em relação ao que foi feito hoje pelo Arthur Jorge, tá? Porque ele fez todas as tentativas possíveis para fazer a equipe do Botafogo vencer o jogo. Ele não errou na tentativa dele, mas o futebol acabou aprontando uma, né? E aí, neste momento, não é momento para detonar o trabalho, e sim para apoiar, porque foi uma circunstância no futebol que atuou muito hoje para que as coisas funcionassem. E essa circunstância no futebol, quando a gente fala assim, parece que foi por acaso, né? A deusa grega da sorte, ela é uma deusa, né? Deusa grega, greco-romana, na verdade, a Fortuna, é uma deusa que gosta de homens varões, daí a sua predileção pelos atletas gregos, né? Ela, em teoria, é muito, né, sem vergonha, ela gosta dos homens varões, metáfora de que ela gosta dos mais fortes, né? Ela gosta dos mais fortes, dos mais belos, dos mais bonitos, dos mais poderosos. Em teoria, a sorte existe para ajudar a quem está sempre na boa, né? Aos poderosos, né? Este é o perfil, é o caráter da deusa grega da sorte, né? A Fortuna, né? Mas isso também é metáfora de quem trabalha, de quem pratica as ações, né? Na filosofia de um autor chamado Hegel, né? Há uma inversão da filosofia dele pelo Marx, né? Que fala que o trabalho, na verdade, o trabalho é a essência do homem, né? O fazer é a essência do ser humano, né? O ato de fazer, praticar as ações, né? Quando você fica parado, você não está encontrando a sua essência. Por isso que ele fala que a essência do homem está no trabalho, né? É o fazer, né? A deusa grega da sorte, ela também gosta de quem faz, né? De quem tenta, de quem mostra poder, de quem mostra beleza, de quem mostra capacidade, né? Então, a deusa grega da sorte hoje ficou numa situação muito difícil, porque, por um lado, ela tinha no Botafogo um técnico que fez de tudo para merecer a sua graça, né? Ele arriscou, ele foi protagonista e tal,
Mas ao mesmo tempo, ele olhou, a deusa grega da sorte olhou para a graça que havia, né, a beleza que havia, a plástica que havia no meio de campo do Bahia, né, a capacidade, por exemplo, do jogador de fazer aquela enfiada de bola, e ela não teve o que fazer. Ela teve que ceder ao Bahia. Resultado final, o Esquadrão consegue uma vitória espetacular, sensacional. Uma vitória para você, torcedor e torcedora do Esquadrão. Pare de criticar a noite de hoje. Não critique Rogério, não critique os jogadores. Só comemore, porque foi uma vitória espetacular do Esquadrão. Para você, torcedor do Glorioso, acalme-se seu coração, acalme-se as suas emoções, né? Tente não permitir com que as emoções obscuras habite o seu coração nesse momento, tá bom? Que tá tudo muito bem ainda, porque os sinais são muito positivos e eles decretam uma previsão assim muito fácil de se concluir, né? O Botafogo vai lutar nas cabeças nessa temporada para conseguir coisas importantes. Podem ficar certos disso, tá bom, gente? É isso. Forte abraço a todos. Um ótimo final de domingo. A todos vocês, torcedores e torcedoras do Esquadrão, torcedores e torcedoras do Glorioso. É isso.